Terceiro princípio que nós encontramos na Bíblia, e esse aqui é um pouquinho complicado por duas razões. Primeiro, para a gente entender o que é. Viva com margem, não está dizendo viva como marginal, viva com margem. E a segunda complicação é que eu vou estar, como ontem também fiz em algumas ocasiões, pregando para mim mesmo. Viver com margem é uma expressão que surgiu depois que alguns livros e algumas palestras têm sido escritas sobre essa questão, mas significa viver com margem de segurança no planejamento da sua vida. Margem física, você não se esgota totalmente. Margem espiritual, você procura submergir na palavra acima daquilo que você acha que vai atender a necessidade imediata. Não, você tem margem ali para atender às necessidades, às emergências. Margem de tempo, gente. Você não está agoniado, esbaforido o tempo todo, porque você tentou comprimir tantas coisas que não sobra tempo para nada, e no final falta para tudo. Margem financeira, você não se comprometer até o último centavo, mas você sempre viver com margem. E eu disse que prego para mim mesmo, porque lá na minha área de trabalho eu tenho o computador e ao lado eu tenho uma televisão de 32 polegadas que é plugada no computador. E a razão que ela está ali é para eu pegar a minha agenda lá do Outlook, eu arrasto para lá. Ela fica desse tamanho e parece um cartaz de um filme de horror. As pessoas olham ali e tentam compreender, e eu também fico olhando, tentando compreender no que eu me meti. Mas é algo que eu preciso trabalhar na minha vida. Trabalhar com margem principalmente física, porque aqui a carcaça já está indo no curso natural, né? E tenho que ter margem física. Margem espiritual está não apenas atendendo às necessidades imediatas da nossa vida espiritual, mas está programando a nossa meditação, está planejando como é que nós vamos penetrar e nos envolver mais e mais com as coisas espirituais, que vai ser o sustentáculo de tudo. E margem de tempo também na nossa programação do dia a dia e margem financeira, como eu já disse. Um texto que foi publicado no blog da Fiel, escrito por Kevin DeYoung, o blog de 13 de agosto de 2014, e ele falava aqui sobre a questão da margem de tempo, 3 perigos a evitar quando você está super ocupado. Não é? 3 perigos a evitar quando você está super ocupado. Mas a ideia básica é essa, você vai compactando tantas coisas que não sobra mais margem nenhuma. E ele diz assim: há muitos anos escutei uma entrevista com Richard Swenson, médico cristão, sobre o conceito de margem. Não existe nada singularmente cristão sobre a ideia em si, mas existe algo muito anticristão em ignorá-la. Margem, diz Swenson, é o espaço entre o nosso fardo e nossos limites. Aquele espaço entre o nosso fardo e os nossos limites. Planejar com margem significa planejar para o não planejável, deixar uma margem de segurança, né? Quer dizer que entendemos o que é possível a nós, criaturas finitas, e então nós agendamos menos que isso. E na área financeira, nós nos comprometemos menos do que aquele limite que nós projetamos que iremos ter, né? Então, o Kevin DeYoung continua dizendo que ele tem uma margem reversa. Eu oro para a próxima semana e antes de surgir qualquer interrupção ou novas oportunidades ou empecilhos, já tenho ideia de como conseguir fazer tudo. Vejo o agendamento das reuniões, os sermões que terei que preparar, os e-mails que preciso escrever, os blogs que tenho de postar, os projetos que tenho de completar, as pessoas que tenho que atender, e calculo que se tudo der certo, um pouco melhor do que o esperado, consigo espremer tudo na agenda.
E aí ele diz, mas não existem semanas ideais. Então, os e-mails, para mim, eles acabam qualquer programação que eu tenha, né? Eu chego de manhã cedinho e digo, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. E isso e aquilo é suplantado pelos e-mails urgentes que têm que ser respondidos. E assim vai. Então, nós temos que viver com margem. Swenson escreveu esse livro aí, Margin. Eu não encontrei ele traduzido em português, mas ele tem um livro em português chamado Em Busca do Equilíbrio, que alguns desses conceitos já estão aí colocados. Mas lembremos aqui de João 10:10. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, Isaías 33:6, perdão. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Prestem atenção para o conceito aqui transmitido, a estabilidade, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor é o tesouro, um tesouro inesgotável. Essa ideia de você viver um pouco menos comprimido, apertado, isso é bíblico. A visão de descanso que se tem não é a ausência de atividades, mas são atividades que são prazerosamente comprimidas dentro da habilidade que nós temos que fazer. E João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Gente, abundância de vida significa não somente vida eterna, que isso aí é uma vida abundante à eternidade, mas significa que aqui nessa terra nós temos que aprender também a administrar a abundância que Deus nos dá. Não é por falta daquilo que Ele nos dá que nós vivemos apertados, mas é porque nós somos pecadores, porque deixamos que nossos desejos, anseios, expectativas, orgulho, falta de modéstia, o que for, nos comprometam além daquilo que nós podemos nos comprometer. E aí nós vivemos apertados, sem margem. Viva com margem. É um princípio que eu creio que nós encontramos, sim, na palavra de Deus.